Oi, pessoal, tudo bem? Como o nosso calendário é curto, né? Acho que já foi combinado com vocês por outros professores também. A gente vai precisar gravar uma aulinha, não vai dar tempo de ter essa aula em sala antes da prova da semana que vem. Da semana que vem, não, dessa semana. Então, no nosso de língua portuguesa faltou um capítulo só, o capítulo 25, e eu preparei uma aula bem linda aqui para vocês. É tão lindo que até a página do capítulo 25 é redonda, página 500 do livro 5, tá bom? Orações coordenadas, o último tipo de período composto que faltou para a gente ver. Vocês vão ver que vai ser super tranquilinho. Deixa eu apresentar aqui para vocês uma janelinha, super rápido, super tranquilo. E lembrando também que ao final dessa apresentação, eu vou fazer um resuminho, um apanhado dos capítulos que caem na prova, do 21 ao 25, bem de boa, beleza? Vamos lá então para a nossa apresentação aqui, apresentando ela para vocês. Orações coordenadas, bondinho de São Francisco, não tem nada a ver uma coisa com a outra, não sei por que essa apresentação está desse jeito, mas vamos lá. Queridos, basicamente, períodos compostos, eu logo no começo já disse para vocês que a gente tem dois tipos, período composto por subordinação e período composto por coordenação, né? Até agora, a gente só tinha visto o período composto por subordinação. E a regra geral que eu falei para vocês desde o começo é que o período composto por subordinação tem uma oração que manda e outra oração que obedece. Agora eu não tenho mais isso, uma manda, outra obedece. As duas estão no mesmo patamar, né? Período composto, duas ou mais orações que estabelecem relação entre si num período. Coordenação e subordinação. Não me atentei aos detalhes, logo fui enganado. Percebam que a oração é aquele pedaço da frase que tem um verbo, né? Aquela estrutura verbal. O meu primeiro verbo eu atentei aqui, né? Não me atentei aos detalhes. Fui enganado. Você perceba que você tem duas ações verbais, elas são independentes, né? Elas têm uma relação de sentido. Agora, assim que o sol saiu, levantei rapidamente da cama. O sol saiu, levantei rapidamente da cama. Veja que eu tenho ali uma conjunção que não deixa eu dizer simplesmente assim que o sol saiu. Assim que o sol saiu, o quê? Né? Essa informação ela é menor, ela está subordinada a outra para que o período faça sentido. Percebe essa diferença? Coordenação, cada uma tem o seu sentido próprio, subordinação, uma trabalha para a outra, né? Trabalha no sentido de exercer uma função sintática, beleza? Mas hoje eu vou falar da subordinação mais para o final, para o nosso resuminho. Vamos nos atentar à coordenação. Então, primeira coisa, cada um tem a sua estrutura sintática completa, sozinha. Uma não depende da outra. Orações coordenadas, juntas, porém autônomas em relação ao sentido. Elas estabelecem uma relação de sentido. Elas têm a sua estrutura completa e estabelecem uma relação de sentido. É diferente da subordinada. Vou mostrar com exemplos para vocês daqui a pouquinho. E temos dois tipos de oração coordenada. As coordenadas que são assindéticas, que entre as duas eu vou ter simplesmente uma pontuação, geralmente uma vírgula, um ponto e vírgula, e eu vou ter também as sindéticas, que a gente vai ter uma conjunção. Novamente a bendita da conjunção, mas agora é uma conjunção chamada conjunção coordenativa. Seguiu, beleza, tranquilão, assindéticas e sindéticas. As sindéticas não tem nada de conjunção. Vou mostrar exemplo para vocês daqui a pouquinho, lá nos exercícios do material. Agora, quando são sindéticas, elas vão ser introduzidas por uma conjunção, né? E eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5 possibilidades de coordenação. Essas orações coordenadas podem ser aditivas. Trouxe meu almoço e comi rapidamente. Olha só, trouxe meu almoço e comi rapidamente. Esse e dá uma ideia de adição. Adversativa, relação de oposição.
trouxe meu almoço, mas esqueci ele na geladeira da escola. Nossa, eu faço isso direto. Olha, esse mas, ele é adversativo. Percebam que quando tem aditivo, ó, o sentido de uma oração está indo para cá, a que vem depois adiciona, continua no mesmo sentido. Agora, adversativo, uma oração está vindo para cá, bate na conjunção adversativa, o sentido vira para o outro lado, né? Queria dar essa aula presencialmente, mas o tempo é curto. Percebam a ressalva, a quebra de expectativa, né? Muito parecido com aquela relação concessiva que a gente tinha falado, né? Mas são diferentes. Alternativa, relação de opção, alternância, ou, já, já. Ou fazemos esse conteúdo, ou a prova se tornará difícil, né? As duas coisas não podem coexistir, é como se fosse uma relação cruzada, né? Um sentido vai para cá, o outro sentido vai para cá. Eles se afastam, eles não coexistem. Explicativa, relação de explicação, logicamente, né? É o pois, é o porquê junto, é o porquanto. Preciso conversar com você, pois suas notas não estão me agradando. Percebem? Relação de explicação, uma oração explica a outra, e a relação de conclusiva, logo, portanto, desse modo, assim e todos mais, né? E vejam que o pois aparece aqui e aparece aqui também. Por isso, gente, a primeira coisa que eu falo para vocês têm que entender a ideia de sentido entre as orações. Não dá para a gente ficar muito decorando conjunção, tá bom? A gente vai ver casos em que o e deixa de ser aditivo e passa a ser adversativo, por exemplo, né? Então, muito cuidado. Volta para a canetinha. Opa! Olha a diferença entre conclusão e explicação usando pois. Mantive um bom ritmo. Consegui, pois, terminar a prova. Terminei a prova, pois consegui manter um bom ritmo. Vejam que a gente tem uma relação de temporalidade, né? Mantive um bom ritmo, aconteceu antes, né? Terminar a prova aconteceu depois. Aqui, terminei a prova, acontece depois, né? Terminar é o final. Manter um bom ritmo aconteceu antes. Então, essa relação de temporalidade ajuda um pouco quando a gente tem essa diferença do pois explicativo ou conclusivo. Mantive um bom ritmo. Logo, portanto, terminei a prova. Terminei a prova. Agora, no de baixo, pois consegui manter um bom ritmo. Poderia até ter uma vírgula aqui que ficava mais adequado. O que acontece? Embaixo eu tenho uma explicação e em cima eu tiro uma conclusão. Só que o pois pode ser utilizado nessas duas situações. Como que eu vou saber qual que é um, qual que é o outro? Eu vou usar o pois como explicativo antes do verbo da segunda oração. Terminei a prova, pois consegui manter um bom ritmo. Mantive um bom ritmo, consegui, pois, terminar a prova. Esse pois conclusivo, ele vem depois do verbo. É o único tipo de conjunção que a gente dá uma deslocada, né? E ele tem equivalência a portanto. Então, essa diferença que dá para a gente saber o entendimento necessário entre a diferença entre conclusão e explicação. Beleza? Lembrem-se sempre, mais uma vez, aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Olha só, gente, tenho aqui um belíssimo do mapa mental que faz um apanhado geral de tudo que a gente falou de período composto até agora, né? E é o seguinte, período composto, a gente sabe que é aquele espaço entre uma letra maiúscula e um ponto final que a gente tem verbo. Sendo composto, isso é o período. Sendo um período composto, tenho mais de um verbo, então tenho mais de uma oração. Essas orações podem estabelecer dois tipos de relação, ou de coordenação ou de subordinação. Beleza? Coordenação é o que a gente acabou de falar. Elas têm relação de sentido, mas não têm relação sintática. São orações independentes entre si.
Enquanto na subordinação, a gente tem relação do sentido, semântica, e sintática, na estrutura. Então, uma oração estrutura a outra. Elas são dependentes entre si. Uma oração eu vou chamar de principal, que é a chefe que manda, e a outra oração faz um trabalhinho para ela, um trabalhinho sintático. Beleza? Coordenação assindética, sem conectivo. Coordenação sindética, que tem a conjunção coordenativa. Quais são os tipos? Adadalex conclu. Eu gostei disso, adadalex conclu. São todos os tipos que a gente tem de formar orações coordenadas sindéticas, conjunções coordenativas, que a gente acabou de ver, são 5. Aditiva, adversativa alternativa, explicativa e conclusiva. Adadalex conclu. Queridos, essa é período composto por coordenação. Agora, período composto por subordinação, só fazendo um remember aqui, a gente tem 3 tipos. Subordinada substantiva, subordinada adjetiva e subordinada adverbial. Substantiva, rapidamente eu vou falar aqui porque não cai na prova de vocês. É só da adjetiva para frente, né? Aqui, elas exercem funções nominais na oração principal. Por exemplo, subjetiva. É preciso que vocês permaneçam atentos. Quem é preciso? Que vocês permaneçam atentos. Vejam que esse que vocês permaneçam atentos é o sujeito da oração principal. É preciso. Beleza? Quando eu tenho oração subordinada substantiva, a conjunção é uma conjunção subordinativa, tá bom? Integrante, melhor, né? Não fala de subordinativo que a gente vai confundir. É uma conjunção integrante, beleza? Conjunção integrante. Agora, quando eu tenho uma oração adjetiva, a palavra que liga não é mais uma conjunção integrante, mas sim um pronome relativo. A oração adjetiva foi aquela aula que a gente fez toda aquela brincadeira, né? A casa que pegou fogo, fica perto da escola. Que pegou fogo. Olha só, é adjetivo justamente porque caracteriza um termo anterior, a casa, né? As orações subordinadas adjetivas é como se eu pudesse dividir em 2 períodos separados, né? A casa fica perto da escola, a casa pegou fogo. E daí eu uso um pronome relativo para estabelecer a relação entre os termos e evitar repetição. A casa que pegou fogo fica perto da escola. Beleza? O pronome relativo pode ser o que, mas pode ser o qual, a qual, o quem, o onde, o como, né? Mas é sempre importante, vai ser pronome relativo se eu conseguir trocar por o qual. Troquei por o qual, a qual, os quais, as quais, e fizer sentido, é pronome relativo, essa oração é subordinada adjetiva, beleza? Eu vou mandar para vocês novamente os slides do pronome relativo, das adverbiais e tudo mais, mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse ponto também. Eu tenho só 2 tipos de adjetivas. Adjetivas restritivas, que é sem vírgula, mais fácil para a gente pensar assim, e adjetiva explicativa, que é com vírgula, tá bom? Lembre-se, restritiva explicativa sem restritiva, que falei, oração adjetiva restritiva sem vírgula, oração adjetiva explicativa com vírgula. Show? E o último tipo de período composto por subordinação, orações subordinadas, são as orações subordinadas adverbiais. Adverbial sempre expressa a circunstância da ação verbal, né? Aquela perguntinha do detetive: como? Para quê? Quando? E assim por diante, né? Então, os tipos que a gente tem de adverbial são aqui 9, né? E o jeito fácil de lembrar são 6C, FTP. C6 FTP. São 6 que começam com C, um F, um T e um P. Causal consecutiva concessiva, condicional conformativa comparativa, final temporal e proporcional. Lembre-se, nas adverbiais,
aquela que é mais embaraçada, né? A mais embaçada, que a gente sempre se confunde, a concessiva. A concessiva vai ter sempre a ideia de embora, apesar de, né? Então, façam as trocas necessárias para achar digamos, a conjunção mestre que vai dar ideia. As orações adverbiais são antecedidas, né, são introduzidas por conjunções subordinativas, tá bom? Então, é isso. O último passo aqui, que eu creio que não vai ser cobrado de vocês, são os casos das orações reduzidas. Eu falei aqui desde o começo que período composto, né, são duas orações, elas têm uma relação e são introduzidas por conjunções, só no caso dos adjetivos, que são pronomes relativos. Agora, a gente tem um outro caso em que a gente tem um período composto e que a gente não usa conjunção para fazer a relação. É o caso das orações reduzidas, né? Reduzidas justamente porque não tem conjunção. Se a gente canta aquela música, ai, melosa pra caramba, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, né? Na verdade, a gente tem um período bem composto. Mas se a gente para no é preciso amar as pessoas, vejam só, é um verbo, amar é outro, né? É preciso amar. Eu olho para o meu verbo e pergunto, quem é preciso? Amar. Então, amar as pessoas é sujeito da oração, né? Então, é uma oração subordinada substantiva. Só que se você fala, Sor, você falou para mim que tem que ter conjunção, cadê o que ligando uma para outra aí? Essa oração é chamada reduzida, porque é preciso amar as pessoas, eu posso desenvolvê-la e ficar, é preciso que as pessoas sejam amadas. Olha que lindo! Isso é transformar uma reduzida numa desenvolvida. Toda vez que eu tiver a oração reduzida, eu não tenho conectivo e o meu verbo da oração subordinada não está conjugado. Ou ele está no infinitivo, ar, ir, amar, correr, partir, dançar, gravar, ou ele está no gerúndio, cantando, saindo, gostando, lendo, escrevendo, ou ele está no particípio, saído, cansado, impresso, gasto, preso e assim por diante. São formas nominais do verbo, beleza? Isso são as orações reduzidas. Eu não vou falar perguntinhas, né, gente, porque eu estou sozinho gravando aqui. Mas se vocês tiverem perguntinhas, podem mandar para mim lá pelo WhatsApp, que eu vou mandar. Ai, como que sai daqui, gente? Ah, não quero manter as anotações, não. Que daí eu mando para vocês, vocês me perguntam, eu respondo e vocês vão fazer essa prova muito bem, tá bom? Ah, não vou terminar ainda, vocês acharam que acabou? Não acabei, não. Eu vou apresentar agora para vocês alguns exercícios, né? Porque não adianta eu ficar falando essa teoria e a gente não colocá-la em prática. Olha aqui rapidinho, tá na ponta da agulha aqui. Credo, ponta da agulha, que expressão velha. Valores, blá, 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 blá. Olha só. Como eu falei para vocês, essa ideia de conjunção, voltando agora na coordenação, a gente tem que entender o sentido que as frases estabelecem entre elas. Olha só o número 3, por exemplo. Identifique a opção em que a conjunção e não encerra a ideia básica de adição, mas de oposição. Vocês viram que eu falei que a ideia de adição é o sentido vai para o lado e a outra continua, né? Adiciona-se. Oposição, uma vai para um lado, a outra vai para o outro. Ela pediu que o homem se identificasse e aguardasse na sala de espera. Ah, o sentido tá de boa, tá tudo indo para um lado só. Ela é muito inteligente e não consegue tirar uma boa nota na prova. Eita, olha só, ela é muito inteligente e não consegue tirar uma boa nota na prova. Olha esse e aqui com sentido de mas, porém, contudo, todavia, no entanto, né? Ela é muito inteligente, mas não consegue. Olha o sentido adversativo aqui, ó. Uma oração está indo para lá. Se ela é muito inteligente, espera-se que ela tire uma boa nota na prova. Porém, não consegue. Então, na número 3 aqui, a letra B, tranquilamente. Se eu conseguir marcar só ela. Isso, letra B. Tá aparecendo isso para vocês? Tá, né? Ah, que bonito. Agora, queridos, vejam aqui comigo a número 4. Seguem-se duplas de orações que mantêm entre si uma relação significativa, que pode ser de oposição, explicação ou conclusão.
Oposição, explicação ou conclusão. Vamos ver. Identifique essa relação observando a ordem que as orações aparecem. Chorava demais, tinha perdido o cachorro. Opa, olha a relação da ordem. O que acontece antes, o que acontece depois? Ela chorava demais, quer dizer, ela perdeu o cachorro, isso aconteceu antes, ela começou a chorar, né? Então, chorava demais, pois tinha perdido o cachorro. Relação de explicação. Estudou muito aquele ano, passou bem no vestibular. Olha só, sentido para cá, sentido para cá. Então, como ele quer de explicação ou conclusão, aqui, ó, isso aconteceu antes disso, né? Então, estudou muito aquele ano, portanto, passou bem no vestibular. Conclusão, estudou muito aquele ano, não passou no vestibular. Agora sim, né? Oposição, estudou muito naquele ano, porém, não passou no vestibular, mas não passou no vestibular. Passou no vestibular, estudou muito aquele ano. Olha a diferença dessa aqui para essa. Agora eu não tenho mais conclusão, eu tenho explicação. Passou no vestibular, pois estudou muito aquele ano. Ela é muito eficiente. Encontrará emprego com facilidade. Ela é muito eficiente. Conclui-se que ela encontrará um emprego com facilidade. Ela é muito eficiente, logo encontrará emprego com facilidade. Beleza? Deixa eu ver aqui um outro bonitinho para a gente fazer rapidamente. Cadê? Aqui, gente. Um dia quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce de coco que estava fazendo. Eram mostras de um gênio dócil, mas devo crer que eram também expressões de um espírito robusto. Olha só, quebrei a cabeça de uma escrava porque me negaram uma colher do doce. Pois me negaram uma relação de explicação porque quebrou a cabeça da escrava. Que absurdo. Eram mostras de um gênio indócil, mas, olha a oposição, o sentido vai para um lado, mas devo crer que eram também expressões de espírito robusto. Ele quer que a gente troque essas duas que estão em negrito por outras que tenham o mesmo sentido. Por quê? Pois, pode ser o pois, visto que, porquanto não, entretanto não, e nem o logo, né? Por quê? Porque eu só preciso das explicativas, né? Visto que e pois. Agora, o mas adversativa não pode ser portanto, né, gente? É o contudo, mas, contudo, todavia, no entanto. Então, visto que e contudo, visto que me negaram uma colher do doce, eram mostras de um gênio dócil, contudo, devo crer que eram também expressões de um espírito robusto. Olha aí, gente, não tem de onde deve ser eles mesmos que escolheram. Beleza, meus queridos? Então, agora sim, se vocês tiverem as dúvidas sobre esses exercícios e tudo mais, sobre o período composto, manda mensagem para mim que a gente faz junto, tá bom? Obrigado, boa prova para vocês e até mais.